Em uma região litorânea, estão sendo construídos edifícios residenciais. Um biólogo prevê que a quantidade de pássaros de certa espécie irá diminuir segundo a lei. Nós temos uma lei que está representando ali a diminuição. E ela diz assim, que a população ela está em função de um tempo, certo? Em que esse N0 vai representar a população inicial vezes 4 elevado a menos t sobre 3, certo? O N0, então, representa a quantidade estimada de pássaros antes do início das construções e NT é a quantidade existente depois de t anos. Conforme vai passando o tempo, essa população vai diminuindo. Agora a pergunta que é o seguinte, qual é o tempo necessário desde o início das construções para que a população de pássaros dessa espécie se reduza a 1/8 da população existente no início das construções? Muito bem. Então vejam, quero que vocês percebam comigo agora que não é dado uma população inicial. Não é dito, tem 100, né? Mas ele está dizendo assim, que nós vamos querer saber quanto tempo levará, ou seja, qual é então o valor de t, certo? Para que a população seja reduzida a 1/8 do que era antes. Então, por exemplo, se a população era 80, eu quero saber 1/8 disso. Ou seja, eu quero saber quanto vai demorar para chegar a 10. Então, se a população, por exemplo, for X, eu quero saber quanto tempo necessário para que essa população chegue a X sobre 8. Ou seja, seja reduzida aí a 8ª parte. Ok? Então vamos lá. Vejam, eu quero que você entenda que eu posso atribuir qualquer valor para a população inicial. Mas quem é a população inicial? Esse N0. Ok? Então eu posso, por exemplo, chamar de X ou simplesmente eu posso chamar de 1. Posso atribuir o valor 1. Essa população inicial sendo 1. Posso atribuir X, posso atribuir qualquer valor que a resposta será exatamente igual. Tá? Então veja, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir para a população inicial o valor 1. Agora eu quero que você pense comigo aqui. Eu quero reduzir a 8ª parte. Se eu quero reduzir a 8ª parte, isso significa que esse 1 ele será dividido por quanto? Ele será dividido por 8. Certo? É 1/8 do que era anteriormente. Quanto era anteriormente? Era 1. Professor, posso atribuir 80 e 10? Não tem problema nenhum. Você pode também fazer. Tá? Posso fazer 100 dividido por 8? Você pode fazer. Por que a gente atribui valores mais fáceis? Porque é mais fácil a decomposição, porque é mais fácil de a gente trabalhar com esses números. Tá? Poderia atribuir x e x sobre 8? Poderia também. Só que tem gente que tem um pouquinho de dificuldade aí com as letras, então deixa os números, não tem problema nenhum. Tá? Então, não atribui o valor, nesse caso atribui o valor inicial 1 e o valor final 1/8, porque é isso que está pedindo a atividade. Ok? Agora, continuando aqui, vezes o 4 elevado a menos t sobre 3. Certo? Bom, gente, o objetivo é igualar as bases dos dois lados da equação exponencial. Veja que esse 1 está multiplicando, esse 1 vai passar dividindo. Mas 1/8 dividido por 1 é a mesma coisa que 1/8. Perceberam por que eu escolhi o 1? Por ser mais fácil aí a divisão. Tá? Assim não há complicação. Isso significa dizer que lá no final eu vou chegar a alguma coisa semelhante a isso. 1 sobre 8 é igual a 4 menos t sobre 3. É aqui que a gente começa a pensar um pouquinho assim. Nós temos que ter essa capacidade de visualização. Olha aqui. Os dois lados, perceba o que acontece aqui.
esse 8 aqui e esse 4 aqui, eu posso decompor eles de maneira a deixar os dois com a base 2. Como assim? Me acompanhe aqui no raciocínio. Então veja bem, nós temos então, vamos usar a nossa decomposição. Isso aqui vai nos acompanhar sempre que nós vamos trabalhar aí com funções exponenciais. Então o 8, se eu decompor, vou decompor por 2, vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Ou seja, escrever 8 é a mesma coisa que escrever 2 ao cubo. Agora você deve concordar comigo também que se eu pegar o 4 e decompor, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Ou seja, eu escrevo 4 como sendo 2 ao quadrado. Então é esse princípio que eu vou trazer aqui para minha equação exponencial. Tá? Então vamos lá. Ao invés de escrever 1 sobre 8, eu vou escrever 1 sobre 2 ao cubo. Igual, aqui ao invés de 4, eu vou escrever 2 ao quadrado elevado a menos t sobre 3. Agora, meus amigos, é extremamente importante que a gente lembre de algumas propriedades da potência para a gente resolver isso. Por exemplo, esse ladinho aqui, eu vou usar uma propriedade da potência em que eu vou inverter as bases. Mas quando eu inverto a base, eu preciso inverter o sinal do expoente. Então, 1 sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Certo? Usei a propriedade da potenciação em que eu inverto as bases. Ao inverter as bases, eu inverto o sinal do expoente. Igual. Agora aqui, o que eu vou fazer? Esse 2 aqui, isso aqui eu vou usar uma propriedade da potência, em que eu tenho potência de potência, eu faço uma multiplicação entre elas. Tá? Então esse 2 vai multiplicar esse menos t sobre 3. Como que isso vai acontecer? Eu vou fazer aqui do ladinho. 2 vezes o menos t sobre 3. Eu tenho que lembrar que embaixo desse 2 existe o número 1 e aqui eu tenho uma multiplicação de frações, certo? Nessa multiplicação, como é uma multiplicação, eu faço o jogo de sinal. Mais com menos vai ficar menos. Na multiplicação de frações, eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes t é 2t sobre 1 vezes 3, 3. Então, ao multiplicar a potência de potência, eu vou ficar com menos 2t sobre 3. Voltando aqui, 2 elevado a menos 2t sobre 3. Percebam que os dois lados agora têm a mesma base. E se eles têm a mesma base, o que eu vou fazer? Posso igualar os expoentes. Vamos lá. Igualar os expoentes. Vejamos então. Vou puxar um pouquinho aqui para cima. Então vou ter aqui a seguinte situação. Menos 3 é igual a menos 2t sobre 3. Tem uma equaçãozinha de primeiro grau. Na equação de primeiro grau, eu isolo a incógnita. Nesse caso, vou isolar o valor de t. Acompanhe comigo, então. Eu vou pegar. Perceba que esse 3 aqui, esse 3, ele está dividindo, certo? Então, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando, utilizando a operação inversa. Então, vai ficar menos 3 vezes o 3, que é igual a menos 2t. Menos 3 vezes 3 é menos 9. Então, vai ficar menos 9 igual a menos 2t. Vou puxar um pouquinho aqui para cima, para a gente continuar a nossa resolução. Tá? Então, o que nós vamos perceber? Que esse menos 2 está multiplicando.
Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, certo? Então, eu vou ficar com menos 9 dividido por menos 2, que é igual a t. Claro, numa divisão, jogo de sinal. Menos com menos, mais. 9 dividido por 2, 4,5. Então, nós vamos voltar lá para a nossa questão e verificar. Ó, quanto tempo, né, para que essa população de pássaros se reduza a 1/8 do que era a população existente no início da construção. Quando nós vamos observar aqui, nós vamos ver que são necessários 4 anos e meio. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta final. Voltando para as alternativas, nós vamos verificar então que é a letra D que responde à nossa questão.